Bom dia a todos. Devo registrar que é um privilégio estar na manhã de hoje reunido com o seleto grupo dos participantes e organizadores do Telebrasil 2011 aqui em Brasília, que se iniciou muito bem ontem à noite com discursos e manifestações, posições governamentais e parlamentares importantes a respeito do futuro das telecomunicações num país continente como o nosso, que depende fundamentalmente dessa ferramenta moderna e cada vez mais desafiadora. Os organizadores do nosso evento me pediram que fizesse um posicionamento que passasse um pouco por cima, ou seja, na moldura do processo de inclusão social via telecomunicações, para colocar, vamos dizer assim, o aspecto mais amplo da economia brasileira, inserida também na economia mundial. Por isso, é uma coincidência, que não foi coincidência, na realidade, ter o Paulo Lopes, da Comunidade Europeia, falando sobre essa inserção dentro da sua própria experiência europeia e trazendo esse recado para nós. E, obviamente, registrar o privilégio de sermos coordenados por Rodolfo Torinho, antigo amigo e companheiro em várias lutas por um Brasil, como diz o título da minha apresentação, mais eficiente. Porque é exatamente de mais eficiência que nós estamos precisando nesse momento, urgentemente. O Brasil passa por uma fase que todos consideram muito boa, e eu gostaria de acrescentar, muito perigosa. Muito perigosa por dois motivos essenciais. Primeiro, porque nós estamos um pouco euforicamente cometidos da recuperação de autoestima, de que precisávamos, Rodolfo, e porque passamos mais de uma década soterrados numa percepção de que o Brasil, eventualmente, até tinha perdido o bonde da competição mundial, e, nesse momento, o mundo inteiro nos trata como o queridinho dos investidores internacionais. E isso, se de um lado é bom, se nos traz recursos relativamente abundantes, para muitos economistas, inclusive, excessivamente abundantes, porque acabam apreciando, ou seja, valorizando exageradamente a nossa moeda e diminuindo a competitividade, principalmente no setor manufatureiro brasileiro. Por outro lado, também amortece o nosso senso crítico em relação ao futuro. E, hoje em dia, competitividade é ganho de eficiência. E o Brasil tem indicadores contraditórios a respeito disso, em alguns campos tendo evoluído muito favoravelmente. Recentemente, no último painel de competitividade global, o Brasil está, pelo setor privado, no 27º lugar, num ranking de cento e tantos países. Em compensação, o setor público está mal posicionado no 128º lugar, o que nos coloca na média entre a competitividade, obviamente dada a arbitrariedade com que esses indicadores são feitos, mas que, de qualquer maneira, nos posicionam aí sofrivelmente na média ponderada entre o 27º lugar que o setor privado brasileiro ostenta e, ao mesmo tempo, o 100º, e lá vai fumaça, lugar em termos de competitividade do setor público. E ficamos, então, no 50º e tantos lugar em termos de média ponderada. Portanto, o Brasil está longe de haver conquistado um ponto de eficiência na curva da futura competição mundial. Precisamos acelerar o passo. E o objetivo nosso aqui é apresentar algumas ideias que, de certa forma, coloquem, insiram o setor de telecomunicações dentro do contexto geral. E é um pouco isso que eu convido vocês a acompanhar rapidamente, utilizando, se possível, até menos do que os meus 35 minutos. Primeiro, para dizer o que aqui, obviamente, estamos principalmente entre brasileiros, é mais do que óbvio, mas é sempre bom lembrar que o Brasil, para começo de conversa, está inserido na América do Sul. Bom, é óbvio que está, mas nem sempre a nossa política internacional foi assim. O Rodolfo, que inclusive presidiu a comissões no Senado
nesse campo internacional, sabe muito bem disso e pode comentar como é apenas recentemente, e recentemente falo de 2 décadas mais ou menos, que o Brasil começa a enxergar de forma pragmática os seus vizinhos e também enxergar a sua posição indelegável de liderança econômica e política na região. E isso, obviamente, vai inserir novos desafios ao setor de telecomunicações. Já vou logo dizendo, não faço a mínima ideia de a quantas andam essas conversas, mas o fato é que o nosso desafio é mais do que para o território brasileiro. Eu gostaria de ouvir aqui comentários que inserissem mais a interconexão brasileira com os seus vizinhos, já que o Brasil é 50% do território e hoje cerca de 60% do PIB, sendo mais ou menos 50% de uma população que, diga-se também, se o Brasil retomar esse crescimento que ele está almejando de 5% ou mais, também trará hermanos de outros países para disputar mercado de trabalho aqui no Brasil, e nós vamos ter, inclusive, uma inserção e uma intromissão cada vez maior da língua espanhola junto com a língua portuguesa dentro do setor de comunicações. Então, vocês veem que apenas num primeiro slide de geografia básica, nós conseguimos extrair já alguns comentários importantes. O segundo comentário importante diz respeito à posição do Brasil, aí numa comparação já mundial, principalmente levando em conta os emergentes, e dentro dos emergentes os chamados BRICS, a comparação principalmente com Índia e China, para mostrar que o Brasil se destaca diferencialmente. Muita gente não sabe, por exemplo, que nós, para bem ou para mal, e eu diria, Torinho, que é mais para bem, é de longe o país emergente mais urbanizado do mundo, e que já temos atingido uma marca que supera na média nacional 80% de índice de urbanização. Aí já vai uma nota de rodapé. A demanda de telecom, ela está muito associada a esse coeficiente de urbanização e ela traz desafios específicos que são, como vocês veem aí no gráfico, bem diferentes da Índia. Tem umas setas vermelhas que mostram a posição em 2005, é só porque aí a comparação vai desde 1950, que é as barrinhas pretas de cada país ou de cada região, até a última barra, que é uma previsão para 2030. Então, vocês observem que China ainda está abaixo de 50% de índice de urbanização e a própria Rússia ainda tem um índice de urbanização, isso é surpreendente para muitos, ligeiramente inferior ao nível de urbanização do Brasil. Portanto, o Brasil já tem mais coeficiente de aglomeração e, portanto, nesse sentido, nós temos mais, vamos dizer assim, obrigação moral de chegar com as telecomunicações mais próximos desses cidadãos que, uma vez aglomerados, eventualmente nos dão ganhos de escala na provisão dos serviços de comunicação. O outro aspecto é o demográfico, que também, nessa pirâmide meio maluca que meus assistentes aí, estabeleceram, que deveria ser homem de um lado, mulher de outro, eles colocaram, na realidade, a informação de 2007 do seu lado esquerdo, em azul, e a informação sobre a futura pirâmide populacional em 2030, portanto, projetando à frente, do lado direito em amarelo. E, portanto, o que vocês observam? O culote, vamos dizer assim, da curva da pirâmide populacional, ele está visivelmente subindo, não é? das coxas para o meio da barriga, e, portanto, a idade média e a idade mediana vão subindo muito rapidamente, o que constitui a previsão mais ou menos inelutável de um envelhecimento rápido. E aí é muito mais importante o adjetivo rápido do que o substantivo envelhecimento. Envelhecimento, a população está sofrendo, a nossa, a dos nossos vizinhos e, em geral, do mundo inteiro. Mas o rápido é muito importante porque nos dá menos tempo do que supunhamos para resolver e superar a questão previdenciária brasileira, para não falar de outros aspectos. E essa questão previdenciária nos coloca no desafio de gerar empregos
e de aumentar a produtividade, dar verdadeiros saltos de produtividade com a geração que está entrando no mercado de trabalho neste momento, ou vem entrando desde 2005, 2010, e que vai entrar até 2025, 2030. Ou seja, ou a gente ganha ou perde o jogo nos próximos 20 anos. Nesses próximos 20 anos, não está aqui, mas a conta é mais ou menos essa, cerca de 70 milhões de jovens adultos estarão entrando no mercado de trabalho. Esse é a grosso modo, o tamanho do desafio de telecomunicações, banda larga, etc. Ou seja, interconectar essa geração de trabalhadores, dar para eles as ferramentas de produtividade. E óbvio que isso se espalha pelo território brasileiro, e eu coloquei esquematicamente os chamados vetores de investimento, onde o setor de telecom tem que estar acompanhando. Naquele ramo verde, que eu chamo de expansão noroeste do investimento agrícola, mais ou menos esquematicamente, que eu considero, em termos de telecomunicações, talvez o maior desafio de todos, porque ele está espalhado, interiorizado num grande território, ele coincide com a vocação brasileira para o agronegócio, e que agora tem um desafio maior, de que é manter-se competitivo, manter-se capaz de gerar saldos comerciais que têm sido, aliás, enormes, garantindo esse sucesso que nós temos experimentado, lado a lado com aquilo que está ali nas águas do Atlântico, que são as novas províncias petrolíferas do pré-sal, como vocês bem sabem. Mas, como eu já mencionei, não é só do pré-sal que virá o futuro, vamos dizer, saldo brasileiro. Ele já tem vindo, e vindo em condições bilionárias, desse outro pré-sal, que é o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro deve gerar, nos próximos 20 a 30 anos, um fluxo de caixa, por assim dizer, líquido, mais ou menos parecido, segundo a nossa conta, e a menos de novas descobertas, com aquele decorrente do setor de petróleo. Portanto, o Brasil tornou-se um país rico. E se me perguntarem se eu vejo isso com satisfação unilateral, eu diria que existe, como costuma dizer o economista, sempre um por outro lado na história. O Brasil ficar muito rápido, muito rico, pode ser que não seja bom. À parte o que os economistas chamam de doença holandesa, há também esses fatores macroeconômicos, o mais importante deles, a manifestação mais presente hoje é de uma valorização, vamos dizer, exagerada do nosso dinheiro em relação às moedas de outros países, fazendo o Brasil, por assim dizer, ficar mais rico muito rápido, coisa que outros países, como a China, por exemplo, detestam, porque veem na política cambial atrelada ao dólar a solução para continuar inserindo milhões. Na realidade, eles têm um desafio maior, centenas de milhões de novos trabalhadores que, como vimos no gráfico anterior, ainda têm que migrar e migrarão fatalmente do setor rural para o setor urbano na China nas próximas décadas. O Brasil já não tem tido essa política. O nosso setor industrial, que já compôs cerca de 25, na média, 27 no topo, por cento da distribuição do produto interno bruto, hoje ele está aí rasgando na faixa de 15% apenas do produto interno bruto. Portanto, a questão que às vezes chamamos de desindustrialização não é apenas um conceito teórico, é uma opção de política econômica que temos feito nos últimos anos e que nos torna um produtor mundial de commodities com alta vulnerabilidade no fornecimento de produtos decorrentes do setor manufatureiro. A pergunta que eu faço deste para o auditório é essa: é isso que nós queremos em termos de desenho de política econômica? O setor de telecomunicações é neutro em relação a essa discussão? Para ele tanto faz? Ou gostaria ele de ter, principalmente no campo do desenvolvimento de ferramentas próprias, produtos, etc. e tal,
ter aqui um nível de produção mais estimulado e incentivado. São questões que passam, obviamente, muito perto do nosso setor. Falando do setor agropecuário, com quem tem uma extrema relação, uma relação muito próxima, na minha vida profissional tenho acompanhado, tive o privilégio de acompanhar a evolução do que hoje se chama de agronegócio, desde que antes se chamava agropecuária ou agricultura, e que não tinha a menor bossa, ou seja, era vista como setor retardatário, um setor de baixa absorção tecnológica, um mito brasileiro, já que desde no início dos anos 70, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, estava sendo organizada, treinou milhares, não só centenas, milhares de doutores, mestres e doutores em pesquisa agropecuária, e por causa disso o Brasil hoje se insere como a principal locomotiva, melhor dizendo, numa outra imagem, o principal celeiro do mundo, a principal plataforma produtora de alimentos, fibras, produtos florestais e produtos pecuários para as próximas décadas. E não à toa que o mundo inteiro está de olho nesse território onde existe a biodiversidade, existe uma fotossíntese mais acelerada e, principalmente, o que esquecemos às vezes, um suprimento de água, já que alimentos, fibras, etc., não passa de água convertida e com outros elementos físico-químicos, e, portanto, que temos, ao determos uma quantidade desproporcionalmente favorável de água na distribuição mundial, isso nos torna um grande produtor potencial. E o que aparece aí é exatamente a evolução, a ocupação desse território nas décadas de 50, 60, 80, 90 e, finalmente, já nos anos 2000, invadindo, por assim dizer, ermos anteriores, alguns do estado natal de Rodolfo Torinho, lá o oeste baiano, mas não só esse, o interior piauiense, como vocês conhecem, obviamente o enorme desenvolvimento que ocorre no Maranhão, em outros estados do Nordeste, e para o lado oeste e noroeste, também, e sem nenhuma vocação imperial, mas uma vocação pragmática de ocupação mesmo produtiva, áreas no Paraguai, na Bolívia e para além do Acre, no Peru e assim por diante. Esse vai ser o desenvolvimento que ocorrerá e, territorialmente, algumas ferramentas de telecomunicações tornam-se principalmente por causa da chamada agricultura de precisão, que conta cada vez mais com suporte de satélite para as decisões, o acompanhamento de safras e as decisões sobre que produtos inserir nos tratos culturais durante esse processo. Diga-se de passagem também, para atender a outras informações importantíssimas, como, por exemplo, o pagamento de sinistros no caso de seguro rural. É preciso ter as informações sobre o que aconteceu em termos meteorológicos e, obviamente, mais uma vez, a questão do telecom está inserida. E, óbvio que isso coloca o Brasil nesse desafio de manter-se como primeiro lugar em café, em açúcar, em carne bovina, o que é uma aparente surpresa, porque o Brasil era importador, eu não sou tão velho assim, e várias vezes fui convocado como especialista pelo governo para discutir o problema das importações de carne para suprir o mercado carioca, para segurar o preço da carne. E hoje o Brasil se vê aparentemente sem nenhuma política oficial a favor da pecuária de corte. Não me consta, Torinho, que tenha havido nada de especialmente mais importante, embora tenha havido um programa de pastagem, etc., o próprio setor privado deu respostas importantes e tecnológicas que fez o Brasil saltar de importador líquido para maior exportador mundial, com empresas frigoríficas extremamente bem posicionadas no plano mundial. E isso já ocorria antes com o frango e suco de laranja. Obviamente, estamos condenados a ser os primeiros em etanol da cana-de-açúcar. A soja ainda é dominada, em termos de primeiro lugar, pelos Estados Unidos, mas, na soma, Brasil e Argentina já chegam lá.
né, além do minério de ferro, que entra aí como Pilatos no credo, porque não é agrícola, evidentemente, o milho, o farelo de soja. Isso tudo nos coloca uma dimensão territorial, eu insisto nisso, que é muito importante em termos de telecom, que é a ocupação desses outros 100 milhões de hectares de fronteira agrícola que não necessitam de nenhum tipo de desmatamento, que é a ocupação por ganho de eficiência nas próprias pastagens já ocupadas, e que isso significa mais do que o total da área hoje ocupada em lavouras temporárias e permanentes. 100 milhões de hectares potenciais, além de outros eventuais 150 na franja da chamada Bacia Amazônica. Portanto, territorialmente ocorrerá esse desenvolvimento exatamente nessa área. E esse desenvolvimento vai trazer um crescimento que nós esperamos que seja maior do que esse que estamos apontando aqui como os 3,6 que na primeira década desse século conseguimos obter, principalmente com um processo novo que foi iniciado pela gestão Fernando Henrique Cardoso, sem dúvida nenhuma, e foi muito bem suplementado e, inclusive, priorizado pela gestão Lula da Silva, que é o processo de inclusão social através de diversos mecanismos, inclusive o de telecom. Óbvio que isso decorre do sacrifício feito pela população brasileira nas 2 décadas, em que, primeiro, nos anos 80, pagou o alto pedágio das crises do petróleo e do excessivo endividamento em que o Brasil se colocou. O que fez o Brasil Maravilha, lá dos anos 70, ter a sua taxa de crescimento arrochada em 1,7%, meros 1,7%. Parece um número incrível, mas o Brasil realmente afundou. Aliás, diga-se de passagem, essa experiência brasileira dos anos 80 não está muito diferente daquilo que haverão de vivenciar Europa, Estados Unidos, durante algum tempo, pela crise de dívida em que se encontram. E isso posiciona a política brasileira dos próximos anos em virtude de serem esses países avançados e terem uma influência muito grande na estrutura, na capacidade de crescimento do Brasil. Em outras palavras, antes da gente comemorar que os nossos eventuais competidores estão de perna quebrada e, portanto, vão correr menos, pelo contrário, as economias avançadas, que seriam nossas compradoras, elas, por estarem crescendo menos, elas estão até tentando avançar no crescimento, mas vocês já percebem que todas as programações de recuperação econômica, à exceção de um ou outro país que se destaca, no caso a Alemanha, estão comprometidas e que, portanto, o Brasil tem sim um desafio, porque os seus compradores tradicionais não estão bem das pernas e deverão ficar ainda penando dificuldades parecidas com as nossas nos anos 80 e mostrar, e esse gráfico é muito claro ao mostrar, que isso demora muito tempo a ser revertido. E, portanto, esta década, e é uma provocação ao Paulo Lopes, porque tem a experiência, embora estando aqui, e as informações, no caso europeu, da Europa, de que não se trata de um processo de crise que vai se resolver, como a gente costuma ler na mídia, até ano que vem, e que a recuperação já está aí. Isso é simplesmente, a meu ver, conversa para boi dormir. Nós estamos na maior crise econômica permanente desde o pós-guerra, e o Brasil tem que ter muito cuidado, muita delicadeza e, ao mesmo tempo, muita argúcia ao estabelecer as suas políticas econômicas de forma a não confiar demasiadamente na sorte que tem tido nessa recuperação aí dos anos 2000. Essa sorte tem um nome: o preço das commodities agrícolas e minerais. O Brasil tem tido, Torinho, mais sorte do que competência. Nós temos sido mais sortudos do que competentes. E, em particular, na gestão do nosso ex-presidente Lula, parece incrível. Eu até nem inseri o gráfico dos preços das commodities, mas ele praticamente é um gráfico que reproduz o mandato
do presidente Lula. Até 2003, fim do mandato FHC, os preços das commodities estavam no índice 100, convergindo para 80, ou seja, a tendência era depressiva dos preços tanto de minério de ferro quanto de produtos agrícolas. Entra o presidente Lula e, como por um milagre de estrela, desde 2003, inclusive passando pela crise de 2008, os preços de commodities crescem linearmente, sendo que os preços minerais não duplicaram nem triplicaram, quadruplicaram. E os preços de produtos agrícolas, na média, Torinho, mais do que duplicaram. E, portanto, hoje estão entre os índices de 300 e tal e 400 e tal, vis-à-vis um índice base 100 em 2003. Essa é a nossa competência. A nossa competência é ter ficado do lado bom da crise antes dela acontecer, e enquanto isso fazíamos um dever de casa. Tivemos a sorte também de não incrementar muito o nosso nível de endividamento antes da crise. Estamos fazendo isso, aliás, diga-se passagem, agora, pós-crise, com os reflexos, inclusive, com os preços de imóveis e de outros ativos que estão extremamente insuflados, exatamente por causa dessa mistura mais recente. Mas, repito, não devemos confiar que isso é por causa do nosso excesso de competência. O nosso excesso de competência estaria nesse gráfico, que por acaso é ascendente, principalmente se a gente incluir 2012, 2013 no gráfico, 2014 também, e, cruzando os dedos, a gente forçar um pouco a barra e fizer o índice de investimento relativamente ao PIB ir aos 21%. Não estamos lá, e precisamos estar não em 21%, mas devemos estar furando esse gráfico em 25%, pelo menos, para garantir os esperados 5%, quem sabe 6% de crescimento sustentados do PIB. Não estamos lá, não temos ainda tido a organização orçamentária e de planejamento para fazer um PAC 2 chegar a esse ponto, e o setor de telecomunicações, em particular, tem um desafio especial de estar acompanhando esse plano ainda mal delineado, que o setor privado tem o desafio de saber para onde que vai, o que fazer e onde colocar o seu próximo real de forma mais produtiva possível. Óbvio que, como eu falava de sorte, a sorte se refletiu no processo de acumulação de reservas internacionais. Então, vocês verifiquem, esse gráfico de reservas, ele fala por si. Anos 80, penúria total, crise total. Os anos 90, principalmente após a estabilização que nos trouxe o real, alguma reserva mínima, mas ainda muito insuficiente, e inferior a 50%, inclusive caindo, porque no período, logo depois do real, cometemos o desvario de partir para o consumo antes de partir para o investimento. Foi o erro de política econômica do primeiro mandato FHC, que nos levou à crise de 1999, à liberação do câmbio, e aí sim, paulatinamente, recuperando o nível de 50 bi, e se vocês observarem, muito coincidentemente com o mandato Lula, e pelo motivo que eu já especifiquei, um motivo claro que aparece nas estatísticas, as nossas reservas simplesmente tornam-se reservas de um grande país emergente. E, obviamente, a competência do governo, justiça seja feita, da administração anterior, foi não ter esbanjado essas reservas e tê-las acumulado para o momento. Portanto, ao já começar a concluir essas considerações, os organizadores do Telebrasil, ao me verem algumas semanas atrás na Bahia falarem sobre Brasil Eficiente, que está organizado num movimento da qual fazem parte mais de 100 instituições, do setor empresarial, do setor do trabalho, classes profissionais, etc., se interessaram em trazer para vocês a informação sobre o movimento, do qual eu participo como um dos coordenadores, e que tem, basicamente, o objetivo de dar resposta num campo absolutamente claro, que é a resposta no campo fiscal. O Brasil, se vocês me permitem, tem inúmeros problemas
estruturais e infraestruturais, mas nada, a meu ver, se compara hoje com a urgência de se fazer uma revolução no campo tributário e da eficiência de gastos. Por quê? Exatamente pelo motivo que está aí colocado. O Brasil vinha muito bem desde os anos 1900, e basicamente esse é um gráfico de um século vamos dizer, de desempenho do nosso time. Era um grande time até que trombou contra uma parede, e aí eu já comentei os anos 80 e os anos 90, e agora ele começa a esboçar uma recuperação, mas tem o desafio de saber sustentar esses 5% a 6% de crescimento. E óbvio que para fazer isso não é com o mesmo modelo, que é um modelo pró-consumo, um modelo que recuperou crédito para consumo. Um novo modelo é um modelo voltado para mais eficiência, mais poupança e aumento da taxa de investimento nacional. Não é apenas com pequenas modificações na nossa maneira de fazer a economia funcionar. É uma nova maneira, e essa nova maneira está associada a diminuir o encargo que o setor privado tem que pagar para sustentar as ineficiências do setor público. E a resposta está aí, nesses monstrinhos, que na apresentação que eu fiz anteriormente despertaram interesse, porque a pergunta é: como é que você organiza um sistema tributário completamente favelado, no sentido de que ele se aglomerou, se multiplicou e se desorganizou? Óbvio que o primeiro nível de resposta deixa eu ver se eu volto para cá, porque me tiraram a animação que ele tinha, quer dizer, através de estabelecer que essa nuvem de tributos que incide, e inclusive sobre o setor de telecom, vá se simplificar. Portanto, a proposta nossa não é, nesse primeiro momento, nem redistribuir entre níveis de governo, nem entrar na espinhosa discussão sobre que Estado ganha, que Estado perde, Rodolfo, mas você que acompanhou esse processo de discussão tributária, é diminuir o nível das nossas aspirações e tentar obter do governo, pelo menos, cidadania tributária, que é o brasileiro saber o que paga em imposto de renda e o que paga nos impostos circulatórios que envolveriam, então, um novo ICMS, um ICMS nacional, e, nesse sentido, as contas de telecom, elas passariam a ter apenas uma incidência de um ICMS nacional, como qualquer outro produto ou serviço, envolvendo o atual ICMS estadual, o IPI, que é federal compartilhado, a CID, a COFINS, que é federal hoje, e o PIS. Obviamente, esses dois últimos com problemas maiores porque incidem sobre o faturamento das empresas. Ou seja, 5 categorias tributárias virando um ICMS nacional de circulação. A ideia é boa, só não é original. Os países que obtiveram um nível de organização razoável, cito entre outros o Canadá e, obviamente, a Alemanha, que é, quase que por definição, um país muito bem organizado. Mas vamos falar do Canadá, que fez isso no fim dos anos 80, é hoje um país que consegue ter atingido um nível de eficiência tributária e de transparência para o cidadão sobre o que ele paga. E, obviamente, você tem que empacotar esses tributos em uma categoria só. É o que a Europa faz. Muita gente diria assim, mas isso não é o IVA? Sim, é o IVA que a gente deixa de chamar de outro nome, senão os tributaristas vão passar os próximos 40 anos fazendo considerações doutrinárias sobre o que seria um outro imposto, e não é um outro imposto. É o nosso mesmo velho ICMS, só que agora transformado num imposto nacional. Óbvio que aí teríamos também o IR, empacotando a contribuição social do lucro líquido e, muito provavelmente, também trazendo a contribuição patronal. O governo fala em desonerar a folha de pagamentos e ele está apontando o faturamento como sendo a incidência alternativa à folha de salários. Eu acho essa ideia ruim, péssima e contraditória, além do mais, tendo em vista que, se nós estamos propondo exatamente eliminar contribuições sobre faturamento, a COFINS e o PIS, não seria a hora de nós reintroduzirmos no outro lado
uma contribuição previdenciária sobre o faturamento. Sobre o que, então, taxar a futura contribuição previdenciária, a meu ver, Rodolfo, através da geração de caixa, o conceito de EBITDA, conceito, vamos dizer, de lucro operacional. Óbvio que isso vai depender também do lado da despesa, de controlarmos o que hoje ainda não controlamos. E o Brasil teria, então, a oportunidade de crescer mais, crescer 6% ao ano contra os 3,5% que estamos mais ou menos condenados a crescer, se não fizermos esse dever de casa, que é a coluna vermelha versus a coluna azul aí no gráfico, e fazer com que a carga tributária, que hoje se aproxima de 40%, ir gradualmente caindo para 30% do PIB, que seria o ideal, porque deixaria recursos na mão daqueles que estão produzindo e investindo. Para concluir, qual é a diferença hoje, qual é o bônus que nós teríamos em 20 anos, que é um prazo de planejamento para o setor de telecom e um prazo de planejamento para qualquer brasileiro, para qualquer empresa? É a diferença exatamente entre o Brasil atual, que está aí em vermelho dentro do Brasil maior, e o Brasil amarelo, que seria o Brasil careta em 2030. Careta por quê? Vai crescer? Vai. O Brasil, obviamente, é um país condenado ao crescimento. A diferença é optarmos entre estar do tamanho de 6,5 trilhões, hoje somos um país de cerca de 3,6, 3,7 trilhões, partir em 20 anos para o dobro ou partir para o triplo. Vocês dirão, mas dá para chegar ao triplo? Pior é que dá. A diferença entre fazer a coisa direito, fazer a coisa de modo mais eficiente ou fazê-la de modo apenas convencional é um Brasil a mais que nós deixaremos para nós mesmos e para as futuras gerações. Portanto, esse é o tamanho do desafio que o Brasil tem no mundo e o tamanho do desafio que o Brasil tem diante de si mesmo. E somos nós, não é ninguém mais, somos nós aqui nesse auditório, somos nós que estamos lá fora, que precisamos nos convencer das revoluções, tanto no campo tributário quanto em outros campos que nós precisamos desenvolver. Agradeço a todos e fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Paulo. Inserir como setor de telecomunicações. Um ponto é fundamental nessa questão tributária, que precisamos, e até urgentemente, porque no caso do ICMS, na hora que a gente vem, Paulo, tratar de banda larga, de crescimento de banda larga, de inclusão digital, de inclusão social, quanto mais rápido isso se fizer, é melhor não só pela inclusão, mas é a única forma de você obter dos governos estaduais alguma sensibilidade para que esse imposto seja reduzido, o ICMS. Porque depois que estabelece serviço, não reduz nunca mais, e você sabe disso. Então, eu acho que nós estamos perdendo muito tempo nisso, em relação... E esse é o papel do governo tem que fazer isso. Agora, creio também, Paulo, e gostaria de comentar, que teria tanta coisa para comentar de sua palestra, mas dois pontos que são muito importantes, outra vez, onde devemos inserir o nosso setor de telecomunicações. É a questão da taxa, não é, de urbanização, do crescimento que hoje ocorre no Brasil, das necessidades que isso traz em relação de serviços que devem ser prestados pelo setor de telecomunicações. Isso é bom para o governo também entender que o nosso problema é diferente de outros países, por exemplo, da Europa, onde essa taxa já foi obtida há muitos anos atrás. Então, isso é muito importante como entendimento de política de governo. E, da mesma forma que eu acho que, na hora que a gente atinge esses 80%, mas ele é diferente na medida que você tem grandes distâncias entre esses grandes aglomerados, que é outro problema típico do Brasil. E, outra vez, a pirâmide populacional, que foi levantada aqui e que você, muito propriamente, colocou que o problema não é o envelhecimento, mas o problema é a rapidez com que isso está ocorrendo. E essa rapidez nós também temos que ter, e o governo também tem que entender
que tem que ter políticas diferenciadas nessa área. Eu destacaria esses pontos, dentre tantos outros que poderia, Paulo, mas acho e quero lhe agradecer, é muito proveitoso tudo que você colocou aqui, vamos ter oportunidade